o Zé Teles fala assim, prezados, e o Endrick, hein? O que aconteceu com ele? Ou melhor, o que não acontece? Problema de grupo, marra, todo mundo doido para fazer dele o craque do Brasil e ele não acontece. Nos esclareçam isso. O que vocês acham, hein, sobre o Endrick? Aliás, uma outra notícia que envolve outro jogador badalado da seleção, o Neymar, talvez na próxima data FIFA, já esteja pronto para voltar a ser convocado. Mas em correlação ao Endrick, ô Casão, você acha que está devendo ou também estamos colocando muita pressão em cima? Cara, não, vamos lá. Vamos ser justos. Vamos ser justos. A Copa América ele tinha que ser titular. Ele jogou contra a Inglaterra, fez gol, jogou contra a Espanha, fez gol, jogou contra o México, fez gol. E na Copa América ele deveria, por justiça, por merecimento, começar a Copa América sendo titular da seleção brasileira. E não foi. O Dorival, nesse ponto, ele tem muita responsabilidade nisso. Porque às vezes que ele dá chance pro Endrick jogar, é só roubada. Só na roubada. O Endrick jogou contra o Uruguai, o Endrick jogou contra o Paraguai, depois um péssimo jogo aqui contra o Equador. Aí foi lá, aqui ele deveria ser titular. Lá contra o Paraguai, ele foi titular. Num péssimo jogo, o Brasil perdeu. Enfim, o Endrick não é que ele perdeu o espaço, né? O espaço que ele mereceu não foi dado a ele, na minha visão. Tá? O espaço que ele merecia foi na Copa América, que por justiça ele deveria sair jogando na Copa América, deveria ter, na primeira partida, já foi Costa Rica, né? Foi 0-0, deveria ter sido titular da seleção brasileira e não foi. Agora, gente, o Igor Jesus chegou, jogou bem as duas partidas e o Endrick vai continuar sendo convocado, mas se ele não teve chance na hora que ele estava merecendo mesmo de verdade, agora ele vai ter menos ainda. Mas eu acho que vai continuar sendo convocado. É um jovem que merece fazer parte do grupo, porque é um jogador que tem talento, sim. Já mostrou isso, e é um cara que está em pleno desenvolvimento, né? Está lá no Real Madrid, o melhor time do mundo. Está treinando, entra nos jogos, faz gol, está amadurecendo. Foi o cara que chegou lá entre Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick, foi o cara que foi aproveitado mais rápido no time titular do Real Madrid. Então, eu não discuto a condição do Endrick dentro da seleção brasileira. Mas vejo hoje, na minha visão, o Igor Jesus à frente. Fala aí, Rodrigo, dá o seu pitaco também sobre o Endrick. Na Copa América, o Dorival deixou claro que ele levava em conta pouca idade do Endrick, que ele achava que por isso tinha que ser preservado e tal, coisa que, na minha opinião, eu discordo completamente, porque a gente já viu em outras seleções que os jogadores jovens são aproveitados e o Endrick já demonstrou que tem personalidade. Dito isso, eu concordo com o Casagrande que ele deveria ter sido mais utilizado durante a Copa América. A partir do momento que não foi, e agora o Dorival mudou a característica do time, porque antes era um time sem centroavante, com centroavante móvel, que aí você teria um encaixe melhor do Endrick, e agora ele quer um centroavante, né? Tentou primeiro o Pedro, que se machucou, e agora o Igor Jesus. Aí me parece que está caminhando mais para você ter o Igor Jesus aí como uma tentativa de titular, né? Jogou 2 bons jogos, e então, de ter uma sequência a partir de agora. E o Endrick vai continuar no desenvolvimento dele, de ser agora, eventualmente, um reserva que vai entrar. Eu acho que só não tem que ser levado em conta essa coisa de idade que o Dorival levava anteriormente. O Igor Jesus está melhor, fez bons jogos, beleza, ele é o titular. Agora, não deve ser assim, vamos segurar o Endrick porque ele é muito novo. Se precisar e ele tiver pedindo passagem, eventualmente na próxima data FIFA, ou durante o período até a Copa do Mundo, tem que botar o garoto para jogar, entendeu? Não tem que ficar com essa tese da idade. Mas, nesse momento, o Igor, depois de 2 bons jogos, acho que está na frente. Muito bem. Então tá, data FIFA terminada, agora é hora de juntar os cacos, porque ela reflete, evidentemente, na vida dos clubes. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Fluminense, o Fla-Flu, nessa quinta-feira, e vai ter a volta dos seus convocados. O Gerson se destacou, jogou o tempo todo, e tem reportagem aqui no UOL. O Flamengo teve 7 jogadores convocados para a data FIFA, assim como o Botafogo, mas enquanto o Almada, o Luiz Henrique e o Igor Jesus foram bem, entre os jogadores rubro-negros, só o Gerson se destacou. Entretanto, o Érico Pulgar
jogou pelo Chile e ainda tomou cartão. O Arrascaeta jogou 2 vezes pelo Uruguai, que também não foi bem, né? O De La Cruz jogou pouco, o Varela só jogou um dos jogos e o Gonçalo Plata também não se destacou, mas enfim, essa turma toda, o Rodrigo, ela entrou em campo, sobretudo o Gerson, talvez o principal jogador do Flamengo. Ainda bem, menos mal que o Flamengo só entra em campo amanhã, dá tempo de descansar um pouco essa turma aí. Mas, fato é que todo mundo foi utilizado, ou muitos deles. Não dá tempo de descansar, né? Ele jogou 90 e poucos minutos, vai jogar na quinta-feira, 2 dias depois, não dá tempo, né? O Arrascaeta e De La Cruz jogaram cada um tempo e o Pulgar e o Plata jogaram praticamente o jogo inteiro. Saíram ali bem no final. Então esses três, Pulgar, Plata e Gerson, dificilmente vão pode até começar o jogo, mas vão estar afetados, né? Pelo rendimento, assim como o Arias pelo Fluminense também, que jogou a maior parte do jogo contra a Colômbia. Então, e até pior no caso dele, porque ele vai vir em voo de carreira, enquanto os jogadores do Flamengo que estão lá do Uruguai e do Equador vão vir de jatinho, né? Então, a culpa da CBF, que marca um jogo grudado no outro, porque tem esse calendário super inflado, você vai ter o Fla-Flu, por exemplo, afetado. O Botafogo, o jogo do São Paulo, certamente também, dos jogadores que tenham sido convocados. Quem que tem do São Paulo que estava na data FIFA, o Tironi? Tem o Ferrarese. Arboleda não foi, FIFA, né? Arboleda não, mas tem o Ferrarese, tem o Bobadilha, que jogou o jogo todo pelo Paraguai. Esse não vai poder jogar, por Esses exemplo. Dois, né? E o Ferrarese, que poderia jogar, se o São Paulo jogasse com 3 zagueiros, poderia jogar, mas também não vai jogar. Então são esses dois jogadores. O Atlético vai ter também desfalques no jogo de hoje, né? Contra o Fortaleza. O Vargas, eu acho que também não vai poder jogar. Arana machucou, né? Mas enfim. Isso. Você vai ter desfalques aí para essa data FIFA. O Botafogo, todos os titulares jogaram. O Almada, inclusive, fez gol, né, pela Argentina. Mas pelo menos ele tem uns 2 dias a mais de descanso. Não, longe de ser o ideal, né? Longe de ser o ideal. Mas pelo menos vai ter 2 dias de descanso, porque joga com o Criciúma na sexta-feira. Então você tem uma possibilidade melhor de escalar, embora os jogadores vão sentir também. Não é que vão estar zeradinhos, né? Então tem um impacto nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também vai ter impacto dos jogadores Félix Torres e tal, que foram convocados. Então todo mundo sofre por conta desse calendário. Eu acho que o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians são os mais afetados, porque tem jogos muito grudados, né? E o São Paulo, né? E o Atlético Mineiro. Esses aí certamente vão ter. O Flamengo vai ter um time meia-boca e o Fluminense vai estar sem ou pelo menos desgastado o Arias, que é um dos principais jogadores do time. E aí, né, Casão? Estamos falando de um jogo qualquer, né? É um Fla-Flu. Primeiro que é um Fla-Flu que já por si só já é uma questão. Quinta-feira, o jogo. Segundo que é isso, o Fluminense luta contra o rebaixamento, o Flamengo luta para ainda ou título, ou enfim, ou pelo menos se continuar ali no G4. E aí não tá nem aí, a CBF tá tudo certo, vamos jogar. Aí inventa essa história. Não tem jogo na data FIFA, tem no dia seguinte, né? Tanto faz, né, ter no dia seguinte ou não. Não, primeiro dos jogadores, o risco de uma contusão muscular é grande, né? Um cara como o Gerson, que jogou praticamente o jogo todo, bem, se movimentando, apesar de ter jogado em Brasília, uma viagem curta para voltar para o Rio de Janeiro, mesmo assim a musculatura está desgastada, a tensão do jogo, sabe? Dá aquela relaxada, o cara não consegue focar, se entregar numa pressão enorme que é a seleção brasileira, e no momento da seleção brasileira, se desligar disso e virar a chave mental para jogar um jogo como se nada tivesse acontecido 2 dias antes. E a parte muscular você não tem controle. Né? Você vai arriscar colocar o Gerson no campo? Ok, você precisa do Gerson, você vai correr o risco de ter um problema muscular com o cara. E aí não joga a Copa do Brasil, por exemplo. Então, essa questão dos jogos seguidos, assim, muito próximos mesmo, eu acho que não tem condições de jogo. Agora, em relação ao produto, né, Flamengo e Fluminense, assim, eu tô dando exemplo do Flamengo e Fluminense porque vai ser o jogo Flamengo e Fluminense. Mas Flamengo e Vasco, Fluminense e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, enfim, Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional, enfim, todos esses grandes clássicos que fazem parte do maior produto do futebol brasileiro, ele está sendo jogado pro lado, ele está sendo jogado de canto.
né? Porque você não pode colocar um Fla-Flu, né? Do tamanho do jogo, da história que tem o jogo, né, sabe? Tanta coisa para se contar desse jogo antes desse jogo atual, e você esvaziar ou pelo menos deixar os principais jogadores sem as melhores condições para participar. Então, sabe, esse calendário da seleção brasileira e do Campeonato Brasileiro, o calendário do Brasil, ele é muito desvaloriza muito os principais jogos, sabe? Não sei, tá, tudo bem, é sorteado lá atrás, os caras sabem as datas FIFA, né? Os caras sabem que hora que tem o jogo, quando vai ser o jogo, né? Onde vai ser o jogo, né? Então eu acho que alguns jogos no Campeonato Brasileiro devem ser preservados para um momento que todos os times vão ter seus principais jogadores legais, sem cansaço, podendo jogar essa partida. Porque faz parte do espetáculo. Flamengo e Fluminense não é só mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense é uma história do futebol brasileiro. Não pode ser jogado assim, tudo bem, os caras vai chegar 3, 4 caras, 5 cansados, não sei nem se vai jogar, esvaziar a importância desse jogo. E tem outra coisa, né? É importantíssimo que o Fluminense ainda está correndo para ficar longe da zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, sair fora desse risco de cair para a segunda divisão. Então tem importância o jogo. Tem importância o jogo, sem dúvida. Oi. Não, só para a gente entender a lógica do calendário da CBF, que é bom que quando tem tolos aí que ficam com o negócio de Confederação Brasileira do Flamengo, achando que está apoiando o clube porque trocou a data da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, a CBF pensa nela. Então, o jogo da seleção é o privilégio. Então, você está na terça-feira, vai jogar quem tiver que jogar e que se dane os clubes que vão jogar na quinta-feira. Ela transferiu o jogo da Copa do Brasil para o final de semana porque a Copa do Brasil é um produto dela. O produto brasileiro é tratado como um produto menor. É por isso que ela faz esse tipo de transferência. Ela pensa nos produtos dela, que são primeiro a seleção brasileira, que tudo importa para ela, e depois a Copa do Brasil, que é um produto que ela vende. Então o brasileiro acaba sendo espremido dentro desse negócio. A lógica é essa. E aí os clubes que estejam no meio, pode ser o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, o Atlético Mineiro, eles são simplesmente atropelados pela lógica que interessa à CBF. É isso que aconteceu no final, tanto no calendário posto grudado, quanto na alteração que teve posteriormente. É bom sempre entender, quem acaba privilegiado dentro dessa lógica é a CBF.